Inferno, a prisão dos ímpios. Parte 03, dia 13 de agosto de 2023. Eles não podem, de fato, ser separados localmente de Deus. Eles não podem estar em um lugar onde Ele não está, já que Ele está e estará presente em todos os lugares. Se eu fizer a minha cama no inferno, diz o salmista, eis que estás aí. Salmo 139, versículo 8. Mas eles serão miseráveis, além da expressão, em uma separação relativa de Deus. Embora Ele esteja presente no centro de suas almas, se assim posso expressar, enquanto eles estão envoltos em chamas ardentes, em completa escuridão, será apenas para alimentá-los com o vinagre de sua ira e puni-los com as emanações de sua justiça vingativa. Eles nunca mais provarão de sua bondade e generosidade, nem terão o menor vislumbre de esperança dele. Eles verão que o seu coração está absolutamente alienado deles e que não pode ser favorável a eles, e que eles são a parte contra a qual o Senhor terá indignação para sempre. Eles serão privados da gloriosa presença e gozo de Deus. Eles não terão parte na visão beatífica, nem haver nada em Deus para eles, mas uma onda de ira rolando após a outra. Isso trará sobre eles inundações esmagadoras de tristeza para sempre. Eles nunca provarão dos rios de prazeres que os santos nos céus desfrutam, mas terão um inverno eterno e uma noite perpétua, porque o sol da justiça se afastou deles, e assim eles foram deixados em total escuridão. Tão grande quanto a felicidade do céu, tão grande será a sua perda, pois eles não podem ter nada disso para sempre. Esta separação será uma separação involuntária. Agora eles se afastam dele. Eles não virão a ele, embora sejam chamados e suplicados a vir. Mas então eles serão expulsos dele quando de bom grado permanecerem com ele. Embora a pergunta: o que é seu amado mais do que outro amado? É frequentemente agora, entre os desprezadores do Evangelho, não haverá tal questão entre todos os condenados, pois então verão que a felicidade do homem só pode ser encontrada no desfrutes de Deus, e que a perda dele é uma perda que nunca pode ser compensada. 2. Será uma separação total e total. Embora os ímpios estejam nesta vida separados de Deus, ainda assim há uma espécie de intercâmbio entre eles. Ele lhes dá muitas boas dádivas e eles lhe dão, pelo menos, algumas boas palavras, para que a paz não seja totalmente sem esperança. Mas, então, haverá uma separação total, sendo os condenados lançados em trevas absolutas, onde não haverá o menor vislumbre de luz ou favor do Senhor, que porá fim a todas as suas palavras justas a ele. 3. Será uma separação final. Eles se separarão dele para nunca mais se encontrarem, sendo encerrados sob horror e desespero eternos. O casamento entre Jesus Cristo e os incrédulos, que tantas vezes foi levado adiante e colocado de volta, será então interrompido para sempre, e nunca mais uma mensagem de favor ou boa vontade passará entre as partes. Esse castigo de perda em uma separação total e final de Deus é uma miséria além do que os mortais podem conceber. É que a terrível experiência dos condenados só pode revelar suficientemente. Mas, para que possamos ter alguma concepção do horror disso, consideremos as seguintes coisas. Deus é o bem principal, portanto, estar separado dele deve ser o mal principal. Nosso país natal, nossas relações e nossa vida são bons e, portanto, para sermos privados deles, consideramos um grande mal.
e quanto melhor qualquer coisa é, tanto maior mal é a perda dela. Portanto, sendo Deus o bem principal e nenhum bem comparável a ele, não pode haver perda tão grande quanto a perda de Deus. O pleno gozo dele é o mais alto pináculo de felicidade que a criatura é capaz de alcançar. Estar total e definitivamente separado dele deve ser o degrau mais baixo da miséria a que a criatura racional pode ser reduzida. Ser rejeitado por homens bons, é angustiante. O que deve ser, então, ser rejeitado por Deus? Pela própria bondade. B. Deus é a fonte de toda bondade, da qual toda bondade flui para as criaturas e pela qual continua nelas e para elas. Qualquer que seja a bondade ou perfeição, tanto natural quanto moral, existe em qualquer criatura. É de Deus e depende dele, como a luz do sol depende dele. Pois todo ser criado, como tal, é um ser dependente. Portanto, uma separação total de Deus, em que toda comunicação confortável entre Deus e uma criatura racional é absolutamente bloqueada, deve necessariamente trazer consigo um eclipse total de toda a luz de conforto e felicidade. Se houver uma janela ou lugar aberto em casa e ela estiver totalmente fechada, é evidente que não pode haver nada além de escuridão naquela casa. Nosso Senhor nos diz, Mateus 19:17, não há outro bom senão um, isto é, Deus. Nada de bom ou confortável é originado da criatura. Qualquer coisa boa ou confortável que se encontre em si mesmo, como saúde do corpo, paz de espírito, qualquer doçura, descanso, prazer ou deleite que se encontra em outras criaturas, como na comida, bebida, artes e ciências, todos estes são apenas alguns raios fracos de perfeições divinas, comunicados de Deus à criatura, e dependendo de uma constante influência dele para seu ser, que, falhando eles, imediatamente desapareceriam, pois é impossível que qualquer coisa criada possa ser para nós mais ou melhor do que Deus faz com que seja. Todos os riachos de conforto que bebemos dentro ou fora de nós mesmos vêm de Deus como sua fonte. Se o curso em nossa direção for interrompido, necessariamente todos eles devem secar. Assim, quando Deus vai, tudo que é bom e confortável vai com ele. Toda tranquilidade e tranquilidade do corpo e da mente. Oséias 9:17, 9:12. Ai deles quando eu me afastar deles. Quando os ímpios estão total e finalmente separados dele, tudo que é confortável neles ou ao redor deles retorna à sua fonte, assim como a luz desaparece com o sol e as trevas sucedem em seu quarto. Assim, em sua separação de Deus, toda paz é afastada deles. Todos quietos descansam, separados dele, estão cheios de horror e raiva. A esperança voa para longe e o desespero os toma. As operações comuns do espírito, que agora as restringem, são retiradas para sempre e o pecado atinge o seu auge. Assim temos a visão sombria do horrível espetáculo do pecado e da miséria que uma criatura prova quando totalmente separada de Deus e deixada a si mesmo. E podemos ver essa separação de Deus como o próprio inferno do inferno. Estando separados de Deus, eles são privados de todo o bem. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.